irmãos, sejam bem-vindos à Casa do Caminho. Vamos elevar o pensamento de Jesus para abrandar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos em luz de paz e luz. Jesus, Mestre amigo, agradecemos a oportunidade de estarmos aqui nessa casa de oração, que nos acolhe, Senhor, com tanto carinho, através da benevolência dos espíritos trabalhadores dessa casa. Abençoa cada um de nós, encarnado e desencarnado, que aqui nos encontramos. Abrindo a nossa mente, nosso coração, para a reflexão dessa tarde, que a espiritualidade amiga possa nos envolver a cada um. E também, Jesus, aqueles que hoje não puderam estar aqui, mas aonde estiverem nesse instante, possa sentir a vossa vibração de luz, de serenidade, de harmonia, de proteção, junto aos seus familiares, aos seus entes queridos, e especialmente aqueles que estiverem passando por aflições, seja qual for o motivo dessas aflições, seja na saúde física, mental, emocional ou espiritual, que todos possam receber o socorro, o tratamento necessário, aliviando-lhe as dores e os sofrimentos, através de seus espíritos protetores, que ficamos na paz de Jesus, graças a Deus, que assim seja. Nós vamos começar hoje o capítulo 16. Não se pode servir a Deus e a Mamon, a salvação dos ricos. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará um e amará o outro, ou se prenderá um e desprezará o outro. Não podeis servir simultaneamente a Deus e a Mamon. Então aproximou-se dele um jovem e disse: Bom mestre, que bem devo fazer para conquistar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Bom só Deus o é. Se queres entrar na vida, observa os mandamentos. Que mandamentos? Retrucou o jovem. Disse Jesus: Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e ama teu próximo como a ti mesmo. O moço lhe replicou: Tenho guardado todos esses mandamentos desde que cheguei à mocidade. O que é que ainda lhe falta? Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai. Vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás o tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Ouvindo essas palavras, o moço se foi todo tristonho, porque possuía grandes haveres. Jesus disse então aos seus discípulos: Digo-vos em verdade que é bem difícil a um rico entrar no reino dos céus. Ainda uma vez vos digo, é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Mateus 19, 16 a 24. Lucas 18, 18 a 25. E Marcos 10, 17 a 25. Então, nesta passagem, nós fizemos aqui a análise dela. Ela manda um recado para todos nós que estamos aqui encarnados. O recado é aquele do Livro dos Espíritos, a questão número 1, que é Deus. É a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Mamon. Mamon se refere originalmente à palavra aramaica ou hebraica para dinheiro, riqueza ou lucro, mais conhecida como a riqueza material da ganância e da ambição. No Sermão da Montanha, Jesus adverte que ninguém pode servir a Deus e a Mamon, indicando o conflito entre a fé em Deus e a devoção à riqueza, que torna um apego no coração humano. É colocar a confiança e a segurança no dinheiro e nas posses materiais em vez de Deus. Quanto de nós encarnados não estamos nessa situação? A nossa confiança está no dinheiro. A nossa confiança está no poder. A nossa confiança está nos bens materiais, naquilo que eu possuo. Então, nós muitas vezes nos desviamos aí durante essa jornada, justamente por causa desses pensamentos, justamente pelo apego aos bens materiais. Quando nós devemos colocar no nosso centro da nossa vida Deus, Jesus, com os seus ensinamentos do Evangelho. Jesus disse: é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino do céu. Eu pesquisei esse camelo
e ele diz que na época de Jesus, queria dizer carro ou porta, não é a expressão do camelo mesmo, né? Do animal. Então, Jesus, ele utiliza aqui uma metáfora, né? Um exagero, vamos colocar assim, que Jesus utiliza para enfatizar as dificuldades que os ricos enfrentam para entrar no reino de Deus. Deve desapegar das posses materiais, pois a confiança excessiva na riqueza pode levar ao orgulho e à cegueira espiritual. Porque a gente não consegue, através do dinheiro, muitas vezes, enxergar a nossa cegueira, o nosso íntimo, porque a gente está tão voltado para as coisas materiais, para as posses, porque amanhã eu vou fazer isso, porque amanhã eu vou fazer aquilo outro, nós não sabemos nem se vamos estar aqui amanhã. Então, por isso, essa mensagem, ela vem trazer para nós estarmos focados realmente em Deus, nos ensinamentos do Evangelho de Jesus, né? Então, como não que Deus proíbe a riqueza, que a riqueza é uma maldição. Não, não é isso. Nós temos o direito, sim, de usufruí-la, mas usufruí-la de uma maneira que eu possa utilizar essa riqueza não só para o meu bem-estar, mas para compartilhar. Devendo analisar a confiança que Deus lhe deu para desenvolver o talento da riqueza em benefício para si e outros irmãos da caminhada, oportunizando o trabalho, humildade, benevolência, indulgência, enfim, a caridade, né? Eu vou trabalhar essa minha riqueza, se eu sou um empresário, se eu tenho uma grande empresa, eu vou dar emprego, mas também vou dar um trabalho digno. O trabalho digno e um salário digno para a pessoa. E não pensar só na minha posse, no meu lucro, no meu bem-estar, mas daqueles colaboradores que estão ali comigo, que são irmãos de jornada, que Deus está me dando a oportunidade desse reencontro de almas naquele local de trabalho. Talvez em outras vidas, para eu fazer esse ajuste com aquelas pessoas. Então, a gente trabalhar isso, a riqueza, em benefício não só para si, né, mas também para aqueles que estão ao nosso lado nessa caminhada. O problema não está na riqueza em si, mas no apego indevido a ela. Jesus ensina e exemplifica o desapego. O não se prender às riquezas, ao dinheiro, aos bens terrenos e aos valores materiais. Assim, quando diz que não se pode servir a dois senhores, refere-se a não se deixar ser escravo desses bens materiais, porque esse apego impede o desenvolvimento das qualificações nobres que todo o espírito tem que fazer em sua existência na Terra. Então, todos nós somos companheiros de jornada, né? Caminheiros aqui no planeta Terra. Com posses ou sem posses, nós somos todos irmãos, porque todos somos filhos de Deus. Não podemos servir a Deus vivendo em função da aquisição da manutenção dos bens terrenos. A passagem convida a uma renúncia do egoísmo, do apego material, buscando a Deus e colocando-o no centro da nossa vida. Vamos lembrar a passagem da porta larga e da porta estreita. A porta larga é o mundo do prazer, o mundo da posse e dos bens materiais. A porta estreita é aquela que nós temos dificuldade para entrar, porque a gente tem realmente de ficar na porta larga. Então, é aquele trabalhar cotidiano de todos nós. E nesse livrinho aqui do Premissa do Reino, do Divaldo, pelo espírito de Amélia Rodrigues, ele fecha essa passagem do jovem, né, que pediu para Jesus o que ele devia fazer para entrar no reino de Deus. Então ele coloca bem assim, é uma passagem bem linda. O mancebo rico. O momento era de profunda significação, sabia por estranha intuição que um dia defrontaria a realidade e encontrava agora. No ar abafado do entardecer, serenava a ânsia da natureza. Doces perfumes envolviam as miúdas flores derramadas no flanco do abismo. A água transparente cantava melodias ignotas, deslizando sobre o leito de pedras arredondadas. O apelo parava vibrando em derredor. Vende tudo o que tens, reparte-o pelos pobres, e terás um tesouro no céu. Vem e segue. Aquela voz penetrava como punhal afiado, impregnava qualquer perfume de nada. Havia um magnetismo confundível.
naqueles olhos severos, profundos, com 2 estrelas encastadas na face pálida do amanhecer. Tinha sede de paz. Embora repousasse em leito de madeiras preciosas, incrustados de ébano e lápis azul, e banqueteasses em repassos opíparos, cuidadoso do corpo com massagem de óleos e unguentos raros, envolvendo em tecidos de linho leve. Em suas arcas estivesse abarrotada de gemas e ouro, sabia-se infeliz. Sentia-se infeliz. Faltava-lhe algo que não consegue facilmente. Hesitava que, no entanto, sua vivenda era luxuosa. Seus pertences valiosos e vazios seu coração. Conquanto a juventude cantasse alegrias e festas em convite constante. Ao prazer do corpo ágil e vigoroso, acalentava melhores aspirações e disputava a posse de total paz. Era mais do que um tormento essa necessidade. Não que desejasse a tranquilidade, a pastosa dos fariseus e os repousos entorpecentes dos abastecidos, mercadores opulentos, e nem a serenidade enganosa dos cambistas, na sequitude vitoriosa dos conquistadores em aposentadoria compulsória. Buscava integração harmoniosa, mas não sabiam o quê. Confragia-se e angustiava, ignorando as nascentes da melancolia renitente, que lhe dissipava sono e esperança, no guante da inarrável amargura. Buscava as competições em Cesareia, todavia ignorava se essa busca representava uma realização ou uma fuga. Agora, pela primeira vez, sentia-se arrebatado. Isso é o jovem, tá? Falando. A meiguice e a ordem daquela voz, enunciada por aquele homem, ecoavam como cascata e desalinho no abismo do espírito. Porque ele estava sedento, ele tinha tudo. Ele morava num palácio. Ele tinha tudo o que a vida material podia lhe oferecer. Mas ele não tinha paz. O seu espírito procurava alguma coisa. E ele não sabia o que. Então ele procurava nessas festas para ver se ele encontrava aquilo que ele desejava, né? Buscava as competições em Cesareia, todavia ignorava se essa busca representava uma realização ou fuga. Agora, pela primeira vez, sentia-se arrebatado. A meiguice e a ordem daquela voz enunciada por aquele homem coavam como cascata em desalinho do abismo do seu espírito. Interiormente gritava: irei contigo, Senhor, mas hesitava sim, e a hora não comportava a doabilidade. Uma roseira de flores rubras que abraçava os ramos do arvoredo próximo, sacudida pelo vento, desgarrou-se, e as pétalas da cor de sangue caíram aos pés, junto dele, no alpendre como sinais. Tu te conhecia. Indagava, a medo, procurando recordar-se com indizível esforço mental. Tudo aquela hora era importante, mais do que isso, era vital. Ao vê-lo de longe, era como se encontrasse um amigo, um celeste amigo. Ele pensava naquele instante: eu já ouvi essa voz, eu conheço, eu tentava reconhecê-lo, mas não conseguia. Por quê? O espírito dele ansiava por isso, né? Mas, com o esquecimento do passado, muitas vezes nós não lembramos. Né? Então, esse moço, nessa ânsia, dessa busca, né? Ele ouvia Jesus. Ele entendia que ali estava o caminho dele, mas ele também ele queria encontrar essa resposta, né? Quando, ao se descansarem nos olhos dele, sentiu-se desnudado, o coração em descontrole, sob violentas pulsações, emoções inusitadas vibravam no seu ser, como jamais aconteceram anteriormente. Desejou arrojar-se ao solo, esmagado em tônica construção no peito. Ele sentiu aquele aperto no peito para seguir Jesus. Era o que ele queria, o seu espírito queria aquilo, mas ele tinha que decidir por causa do livre-arbítrio. Percebeu que o estranho sorriu, como se o esperasse, como se o amasse, e poderia afirmar. O tempo corria célere, galopando as horas fugidias. Seus lábios se afiguravam selados, e frio impertinente gelava-lhe as mãos. Lutava por quebrar aquele torpor que o imobilizara. A voz de Jesus era tão doce, tão meiga, que ele sentia um torpor, ele não conseguia pensar
né? Só ouvia aquelas palavras, aquele convite de Jesus. Retalhos de luar, lutava para quebrar aquele topor que o imobilizava, e retalhos de luar úmido prateavam nuvens soltas ao firmamento, bordando de luz oliveiras altivas, oleanos em flor. Permite-me primeiro, olha o que o jovem vai falar. Permite-me primeiro, conseguiu articular, vencendo a emoção que transfigurava. Competir em Cesareia e logo mais disputando para Israel os triunfos dos jogos? Não posso esperar. O reino dos céus começa hoje e agora para o teu espírito, e não há tempo a perder. Então, Jesus estava anunciando para ele que naquele instante era o momento dele. Mas ele não podia esperar. Porque lá atrás, lembra das flores rubras de sangue? Lá na frente ela vai aparecer. Aguardei muito essa ocasião e a ela se avizinha, com a chegada dos períodos da competição. Exercitei-me, contratei escravos que me adestraram, os partos comprei por uma fortuna, 2 parelhas de fogosos cavalos e os jogos estão próximos. Renuncia e segue. Olha o convite de Jesus. Falando novamente para ele. Renuncia e segue. Quem era ele que assim lhe falava? Que poder exercia sobre a tua vontade? Por qual sortilégio o dominava? Gostaria de fugir, deixar-se arrastar, estava perturbado, ignorava, sua freguidão o aniquilava. A horizontalidade das aflições humanas contemplava a verticalidade da sublimação divina. O cotidiano deparava com o infinito e o vale fitava o abismo das alturas e se perdia na imensidão. O homem, o filho do homem se defrontavam, quer dizer, o jovem e Jesus se defrontavam. Jesus fazendo o convite. E ele ali naquela perturbação, naquela emoção, ouvindo aquela voz meiga e aquele olhar sereno, sabendo que tinha que tomar uma decisão, mas ele estava com as emoções muito afloradas. O diálogo parecia impossível, reduzindo-se a um monólogo atormentante para o moço diante daquele homem. Vencendo o irresistível temor, continuou o príncipe afortunado. Não receio dar o que possuo, dinheiro, ouro, gemas, títulos, se possível, por sei que esses se gastam facilmente. Dai-me a ti próprio, que eu te oferecerei aventura sem limite. Então, quando Jesus propõe para ele largar tudo, né? Jesus fala para ele, dá-me a ti, e eu te oferecerei uma aventura sem limite. Que alto prêmio, que pesado tributo, pensou desanimado. Era muito jovem, muitos confiavam nele. Possivelmente Israel lucraria com seus lauréis e triunfos. Príncipe tinha pela frente as avenidas do poder a que se afervoara. Poder que no momento se destituía de qualquer valor. Os bens poderiam ofertá-lo, sim, porém a fortuna da juventude, os tesouros vibrantes da vaidade atendida e os caprichosos, e os caprichos sustentados, as honras da família, resguardada pela tradição, os corifeus agradáveis, os bajuladores. Seria necessário renunciar-se isso a tudo? Interrogava-se inquieto. Sim, respondeu-lhe sem palavra, com os olhos fulgurantes. Sofria naquele minuto as sombras do sofrimento que experimentara toda a vida. Ele já trazia desde lá do seu passado, com todos os bens que ele possuía, né? Tudo que ele tinha, os bens materiais, ele não alcançava o seu objetivo, porque trazia a alma um vazio. E quando chega essa oportunidade, ele ainda está questionando. Seria muito fácil largar aquilo, mas ele era jovem, ele precisava desses encantamentos, é igual nós hoje, né? Nós viemos para cá e nos encantamos com o mundo, com os prazeres da vida, né? Então muitos de nós ainda nos perdemos no mundo da ilusão. O ar cantava leves murmúrios enquanto as tulipas do campo teciam um manto sutil rendendo os aromas. O rabino em silêncio aguardava. E ele, em perplexidade, lacinava-se. O diálogo tornara-se realmente impossível. Subitamente, o príncipe de qualidade, no átimo diminuto, lembrou-se que amigos o aguardavam na cidade. Compromissos esperavam,
deveria debater os detalhes finais para a corrida na grande festa da semana estreante. Acionado por estranho vigor que dele se apossou repentinamente, fitou o Messias, sereno e triste, balbuciando em voz apagada: não posso seguir-te agora. Perdoe-me se me amas. E saiu quase correndo. Sopravam os ventos frios que chegavam de longe, musicados pelo bulúcio das estrelas balançantes. A terra estuava sobre a grande orvalhada. O mestre sentou-se, encheu de profundo sofrimento. Era assim, sempre assim que ele ficava após a deserção dos convidados ao banquete de luz. Olha o nosso banquete aqui, para todos nós, encarnados. A expressão da mansuetude e perdão que lhe brilhava nos olhos mergulhava em lágrimas, agasalhada em leves tons de amargura. Assim o encontraram os discípulos interrogando. Respondeu: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riqueza? Será que todos nós que temos a riqueza entraremos no reino do céu? E os pobres, será que entrarão também ou não? Como vai ficar a nossa situação? Tudo é reflexão. Uma semana depois, em Cesareia, era a capital do ócio e do prazer. Situada ao norte da planície de Saron, a 30 quilômetros do sul de Monte Carmelo, foi embelezada por Herodes, que no local mandou erguer um grande porto do mar, caracterizado por colossal quebra-mar, enriquecendo com imponente templo onde se levantava descomunal estátua do imperador. Este porto valioso sobre o Mediterrâneo era importante, escoadouro de Israel e porta da entrada marítima, onde atracavam embarcações de toda parte. As vidas ajardinadas debruçavam-se sobre as encostas padecentes da cidade, exibindo estilos arquitetônicos variados. Pelo seu clima agradável, tornara-se residência oficial dos procuradores e dos romanos em Israel. Tamareiras onduladas pelo vento adornavam as ruas e odores exóticos. Misturavam-se ao ar varrido pela maresia. As anêmonas, escalarte, os lírios do vale e o narciso branco ou rosa de Saron misturavam-se à planície. Devia ser um lugar bem bonito, né? Pelo que estava escrito aqui. Os festins de Cesareia se pretendiam rivalizar com os de Roma, atraindo aficionados até mesmo na metrópole longínqua. Ao som alegre de trompas e fanfarra começavam as festas públicas. Competições de brigas abrem a corrida ante as aflições de judeus, romanos e gentios, que deixaram sobre as mesas do cambista as pesadas apostas de seus arces. Gladiadores em combate simulado, tocadores de pífanos e flautas, alaúdes e símbolos enchiam o intervalo do som. As quadrigas estão na linha de partida. Estão na linha de partida. Os fogosos corcéis adquiridos aos partos, oriundo da Damácia, de Tiro, Sidom e da Arábia, empinam lustrosos ajeazados ao sinal de disparo sobre trondosa ovação. Então, eles estavam tipo num coliseu, né? E aí, para as corridas das vidas. E esse jovem mancebo ia correr também. Lá atrás ele fala, né, que ele ia participar dessa festa de Cesareia, né? Chicotes vibram no ar, mãos firmes na rédea, os guias, os condutores dão velocidade aos carros frágeis, a celeridade prende a respiração em todos os tempos. A expectativa fala em voz da pulsação da tarde ardente e empoeirada. Numa manobra menos feliz, um carro vira em um corpo, tomba na arena, despedaçado pelas patas velozes em disparada. O moço rico sente as entranhas abertas. O convite. O banquete de luz. Mas Jesus já sabia disso. O moço rico sente as entranhas abertas, o suor e o sangue em pasta de lama, a respiração estertorada. Enquanto escravos precípites arrastam-no da pista, foge mentalmente a cena brutal que os marca. E entre as névoas que lhe sombreiam os olhos, parece ver. Jesus foi ele. Silenciando os gritos na concha acústica, tem a impressão de escutá-lo.
Renuncia a ti mesmo, vem e me segue. Amém. 2 braços o envolvem veludosos e transparentes. Apesar da face deformada e lavada pelas lágrimas, o suor e o sangue, ele dá a impressão de sorrir. Porque mesmo na hora da dor, mesmo na hora do convite, que ele não teve o discernimento e a sabedoria de seguir Jesus, ele vê Jesus. Jesus não abandonou, mesmo na hora dele fazer a sua passagem. Então, voltando aqui ao nosso texto, né? Jesus, ele, quando eu falei da porta estreita, o jovem mancebo, ele preferiu a porta larga. Ele não quis o banquete de luz, mas ele era jovem. E assim somos nós. Né? No banquete de luz, nós somos convidados todos os dias, mas às vezes nós vamos pegar, hoje eu não vou lá no centro, não, eu vou ficar assistindo a novela aqui que está terminando, o Vale Tudo, a outra novela, não sei. Hoje eu não vou, não, vai passar a sessão da tarde aqui, um filme bom que eu não assisti faz tempo. Eu estou louca para assistir esse filme. E assim os convites do banquete de luz nós vamos deixando de lado. Só que a hora que passar para o outro lado, a novela Vale Tudo, a sessão da tarde, isso não vai contar para o outro lado, né? Para nenhum de nós, infelizmente. Não vai ter nenhuma novelinha, não vai ter nenhuma sessão da tarde. E é então que Jesus jamais prometeu riqueza aos seus discípulos. Ele que nasceu pobre em manjedouro, viveu entre os necessitados de toda ordem, acolheu e curou todos que o procuravam, ricos, pobres, doentes, mendigos e leprosos, dizendo sempre que a tua fé te curou. O Evangelho deixa claro, a riqueza só é bênção quando compartilhada e jamais acumulada. Que tudo irá depender da nossa evolução individual, do espírito, através das suas ações, das nossas atitudes, a educação moral que se propõe a fazer, as reparações, a nossa reforma íntima, lembrando que os pobres de espírito é que herdarão, né, o reino de Deus. Não existe condenação à riqueza e nem impedição daquele que a possua de conquistar o reino do céu. Existe apenas a afirmação de que o apego à riqueza dificulta a prática das leis divinas, no combate ao orgulho, ao egoísmo e ao desenvolvimento da humildade, do apego aos valores materiais e do amor ao próximo, pelas facilidades e estímulo que o dinheiro propicia a quem possui. A riqueza, o dinheiro, assim como a inteligência e o poder, são neutros por si mesmos. A maneira de usar essa riqueza é que vai fazer toda a diferença em ser um instrumento do progresso no bem ou um instrumento do mal. Estamos na Terra para progredir incessantemente, no bom uso de tudo que esse viver propicia, tendo sempre na mente e no coração que o espírito do homem é imortal, encarna para progredir através da experiência das inúmeras reencarnações. Desse modo, não podemos amar a Deus sem amar os seres criados por Ele. E amar o próximo é fazê-lo partilhar do que temos, é fazer a Ele o que queremos para nós. Que Jesus nos abençoe. Agradecendo mais uma vez a oportunidade, Senhor, que essa reflexão, Mestre Jesus, do teu convite ao banquete de luz, possa aprimorar, Mestre Jesus, os nossos cotidianos, do dia a dia, com todos aqueles aos quais convivemos. Que possamos, pelo menos, tentar, nesse dia a dia, esse convite, para que possamos estar emanados dessa sabedoria do teu Evangelho, colocando em prática, não para os outros, mas para nós mesmos, que somos todos almas necessitadas. Estamos aqui pela misericórdia do Pai, que nos concede a oportunidade dessas reparações, dessa educação moral e espiritual. Mas que a tua luz, Jesus, possa envolver também aqueles que estão perdidos, desorientados, que ainda não encontraram a paz, que ainda não encontraram o amor dentro de si, para que eles também, como filhos de Deus e nossos irmãos de jornada, possam, nesse instante, ser abençoados pela presença de seu Espírito protetor, conduzindo a sua jornada, assim como a nossa. Graças a Deus. Que assim seja.